Educação especial na perspectiva inclusiva. Orientações didáticas para atividade não presencial de estudantes público-alvo da educação especial. A Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasil 2008, corrobora com as ideias de Paulo Freire que afirma: ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Isto significa que a educação precisa ser flexível e significativa, possibilitando a todas e todos os estudantes o direito de interagir socialmente, independente de suas características físicas, sensoriais e intelectuais, para desenvolver suas habilidades e aprendizagem de forma integral. Educação inclusiva não diz respeito exclusivo às pessoas com deficiência. A compreensão de que cada um aprende de uma forma e em um ritmo permite um planejamento coletivizado das estratégias pedagógicas, considerando todos os estudantes da turma com ou sem deficiência. Na educação inclusiva, o acesso ao currículo e as aulas são planejadas para atender todos os estudantes, com atividades e metodologias acessíveis, flexíveis, significativas e não diferenciadas para um determinado indivíduo. Público-alvo da educação inclusiva: todos os alunos. Todas as escolas devem ser inclusivas, já que atendem estudantes de diferentes culturas, etnias, situação socioeconômica, com ou sem deficiência e outros transtornos, síndromes ou dificuldades de aprendizagem. A educação inclusiva é uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação, o acesso, a participação, a permanência e a aprendizagem. Pressupõe uma igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, ou seja, inclusiva e equitativa para todas e todos, sem que ninguém fique para trás. E para finalizar a diferenciação entre educação especial e educação inclusiva, esclarecemos que a educação especial é a modalidade de ensino que perpassa por todos os níveis e demais modalidades. O público-alvo da educação especial na rede municipal de Ilhéus são todos os estudantes que apresentam deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação e demais transtornos e síndromes. A educação especial na perspectiva inclusiva requer uma flexibilidade curricular que permite o fazer pedagógico às necessidades educacionais específicas de cada estudante. As adaptações razoáveis do currículo, segundo a Lei Brasileira de Inclusão 2015, têm como base o currículo regular e considera a flexibilidade dos componentes curriculares, dos objetos de conhecimento, a metodologia de ensino, a temporalidade das avaliações de aprendizagem e das atividades desenvolvidas, de modo que todos aprendam conforme suas potencialidades. Diante disso, é importante considerar os impactos que as medidas de isolamento social poderão ter causado no emocional e na aprendizagem dos estudantes. Fortalecer vínculo e diálogo colaborativo com as famílias. Implementar as flexibilizações, as adaptações razoáveis de acesso ao currículo. Essas flexibilizações do currículo adaptado devem ser pensado e planejado pelo professor regular, com apoio e parcerias do Serviço de Orientação Educacional, Supervisão Pedagógica e com o professor do atendimento educacional especializado. Não se trata de elaborar um outro currículo, e sim trabalhar com o que for adotado, fazendo nele os ajustes necessários. As estratégias devem priorizar a ludicidade, musicalização, o concreto,
materiais sensoriais, audiovisuais e táteis, atividades que estimulem as habilidades cognitivas, socioafetivas, psicomotoras e linguagem, por exemplo, e sejam motivadoras da aprendizagem de cada estudante. Dá ênfase às potencialidades e não aos erros, privilegiando habilidades. Orientações para o professor. Estratégias gerais para estudantes público-alvo da educação especial. Atividades com enunciados curtos, objetivos, claros, com suporte de imagens, gráficos, símbolos de ajuda, entre outros. Perguntas objetivas e diretas. Quando não for possível perguntas diretas, destacar as palavras-chave para que o estudante possa compreender melhor o que é solicitado. Evitar respostas obtidas pela negativa, por exemplo, qual a opção que não faz parte? Qual a alternativa errada? O texto deve conter as linhas numeradas à esquerda. Na interpretação de texto, identificar para o estudante em qual intervalo de linhas encontra-se a informação. Evitar excessos de informação, cores e imagens poluídas. Palavras que não são comuns ao campo lexical do estudante devem vir acompanhadas do vocabulário. Na produção textual, usar o suporte de uma cena ou imagem e oferecer uma lista de palavras que podem ser utilizadas, um glossário. Atentar para o número de questões de cada atividade, as quais são necessárias para a verificação da aprendizagem. Histórias podem ser narradas com recursos visuais e auditivos. Em mapas, diferenciar regiões por cores ou legendas bem diversificadas. Em atividades de matemática, que exige abstração e raciocínio lógico, recorrer a materiais concretos, de contagem, suporte visual, gráficos, desenhos que ajude a objetivar a informação. Quando a questão tem como resposta números, as alternativas não devem ser numeradas, e sim diferenciadas por letras. Respeitar o nível de aprendizagem do estudante. Incentivar sempre o aluno. Elogie os avanços, mesmo que sejam pequenos. Um olhar sobre algumas necessidades de flexibilidade curricular. Pautamos algumas necessidades educacionais específicas a fim de auxiliar o professor e a professora no seu planejamento. Transtorno do espectro autista. Identificar o foco de interesse do estudante, temas ou personagens e utilizá-lo como motivador das atividades. Orientar as atividades para serem executadas uma de cada vez. Respeitar o ritmo da aprendizagem. Evitar o excesso de estímulos e atividades que promovam muito barulho. Recursos facilitadores. Sinalizar o início, a transição ou a finalização de uma atividade por meio de movimentos, por exemplo. Recursos visuais são facilitadores na atenção e na execução das atividades. Letra maior que 12 e legível, com bom espaçamento entre linhas. Destacar palavras ou ordem e regras a serem seguidas durante a atividade, caso necessário. Organizar um quadro de rotina, prancha de comunicação ou simplesmente cartazes com imagens. Deficiência intelectual.
questões curtas e número reduzido de atividades, se necessário. Nitidez nas imagens e nos textos. Tamanho de letra maior que 12 e espaçamento duplo entre linhas. Letra bastão, se necessário. Numerar as linhas do texto. Destacar os pontos importantes do texto, em negrito, colorido ou sublinhar. Facilitar a compreensão da atividade com resumos, imagens e utilização de material concreto para auxiliar na abstração e raciocínio lógico. Propostas de atividades sintonizadas com a realidade do estudante, de modo que possa atribuir sentido e significado. Jogos que demandem desafios, favorecendo o uso de estratégias cognitivas. Não criticar e apontar, em hipótese alguma, os erros cometidos como falha no desempenho. Incentivar a autonomia, motivar e elevar a autoestima. Deficiência auditiva, surdez. Enunciados e atividades curtas e claras. Atividades propostas a partir de recursos tecnológicos e visuais e do conhecimento de mundo, considerando a cultura surda. Atividades para estruturação de frases e textos com suporte de cenas e imagens. Associar respostas à utilização de imagens. Adotar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua na correção, respeitando a escrita do estudante surdo. Fortalecer sua singularidade linguística. Sempre evitar atividades que exigem discriminação auditiva. Intérprete de Libras. Deficiência física. Atividades pouco extensas. Exercícios curtos que exijam pouca escrita, podendo ser orais, dependendo do caso. Considerar a escrita bastão, letra de imprensa. Aceitar produções textuais via recurso tecnológico, não exigindo a escrita à mão, dependendo do caso. Orientar a família quanto à utilização de recursos e tecnologias assistivas quando necessário.